Quem é mais forte, Hércules ou Thor? Depende de quem está contando a história. Hoje no Pérolas Escondidas a gente vai ver a história que saiu aqui na revista do Homem-Aranha, super divertida, engraçada pra caramba, com o Thor e o Hércules. Comigo com detalhes depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gico, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os gibizinhos aqui no YouTube. Isso aí, a gente relembra muitas histórias clássicas. Agora tem o quadro Mestres do Terror, só com quadrinho brasileiro das antigas. Tem aula de desenho, sempre aula de desenho aqui para você, 0800. Se você quiser se aprofundar, tem o meu curso de desenho, tem link aqui na descrição do vídeo. Dá um pulinho lá, bora desenhar comigo, começa hoje ainda. E tem o Museu dos Quadrinhos, todo domingo, que a gente vê arcos, né, de quadrinhos mais completos. Então você quer aproveitar todo esse material aí, sempre vídeo novo toda semana, pelo menos 4 vídeos aqui no canal. Clica aqui no inscrever, meu camarada, aciona o sininho e vem fazer parte da nossa família, que não para de crescer. O vídeo de hoje foi sugestão de um assinante, o Yuri Gonçalves, que sugeriu aqui pra gente a história que saiu na revista do Homem-Aranha, número 61, em formatinho da editora Abril, de 1988. Que memória, hein, Yuri? Cara, eu não lembrava dessa história, eu peguei meio sem fazer muita fé. Cara, mas que história engraçada, que história divertida, que às vezes é bom uma história assim só pra você, sabe, para sentar e relaxar. E é o caso aqui dessa pequena pérola escondida, onde a gente vai ver o Thor e o Hércules, na verdade mais o Hércules do que o Thor nem aparece na história fisicamente, vocês já vão entender por quê. Mas é o Hércules, cara, sendo aquele fanfarrão, tirador de onda, o cara, se ele fosse brasileiro, ele seria carioca. Que sujeito folgado, meu camarada. E aí, cara, a gente vai ver o lado bom também dele aqui. Mas eu não quero estragar a surpresa de vocês, que a história já está gravada, o clipe aqui, pra gente rir junto. Foi muito legal. Jackson Weiss no começo de carreira ainda, mas já com traço bem eficiente, né? A história é argumento do Bob Harras. E foi, cara, foi muito divertido. Yuri, valeu a dica. E se você quer, como o Yuri, fazer parte aqui do quadro sugerindo uma história, como funciona as sugestões? Presta atenção, hein? Tem gente sugerindo coisa que não cabe aqui no quadro. Por exemplo, não cabe aqui graphic novel ou livros capa dura, não é esse o caso. O quadro Pérolas Escondidas são histórias pequenas, autocontidas, que possam ter saído aqui nos formatinhos ou em outra revista, e eu tenho que ter. Não adianta você falar uma coisa que eu não tenho, eu não vou poder mostrar para vocês. Então você vai dizer o nome da história, em que revista saiu, tá, qual é o personagem, eu vou dar uma catada aqui se eu tiver, e se a história for legal, vai aparecer aqui. Semana passada já teve história sugerida aqui por assinante, foi a Conran que sugeriu uma história do Batman, bem legal, cara. Se você não viu a história ainda, tá, dá uma olhada na playlist de Pérolas Escondidas, são vídeos mais curtinhos, tem muita história legal para você relembrar, você vai gostar. E agora vamos, mais uma dica de assinante, vamos seguir aí o que o Yuri falou, dá uma confere aí no clipe dessa história, o poder e a honra, é isso que é a honra ou a glória, é um negócio assim, ó. Tá parecendo até o nome da música da Rosana, né? É o orgulho e o poder, retificando, o orgulho e o poder. Confere aí, vai ser muito legal. No final do vídeo eu tô de volta, tá? A Pérola Escondida de hoje saiu na revista do Homem-Aranha número 61 de julho de 1988 e traz a história publicada originalmente em The Mighty Thor 356 de 1985. Argumento de Bob Harras, desenho de Jackson Weiss, arte final de Bob Layton, letras do Gasparin e cor do Álvaro Dimi. A história começa com Jarvis e o Hércules dando um passeio no Central Park. O Hércules está se preparando aqui para fazer um banquete para os Vingadores e deu uma listinha para o Jarvis comprar de coisas que Jarvis julgam ser impossíveis de encontrar em Nova York, mesmo sendo Nova York uma cidade cosmopolita como é. Mantendo esse tom jocoso, um frisbee bate na cabeça do Hércules, ele para ali para tirar foto, tirar onda com as meninas, e enquanto isso, um jovem desenhista, isolado ali do resto da galera, faz um desenho do poderoso Thor. Ele sofre bullying dos demais garotos ali do bairro, né? E ficam falando que ele desenha mal, que ele é um nerd, que ele é um crianção, aquelas coisas que muitos daqui do canal já devem ter sofrido quando eram garotos, né? E eles amassam o desenho do Thor e ficam dizendo que o Thor não é de nada, que ele usa cabelo comprido, quem bate mesmo é o Hércules, e quem está passando por ali é o Hércules, e o garoto corre para perguntar: seu Hércules, quem é mais forte, você ou o poderoso Thor? E o Hércules dá uma risada e começa a falar: você não conhece os meus feitos, né? Os 12 trabalhos de Hércules. Ele começa a falar daquilo tudo, e o garoto: não, tudo bem, eu conheço, mas o que eu queria saber é quem é mais forte, você ou o Thor. E aí ele começa a cantar uma bela de uma lorota,
a qual o Jarvis fala que, ó, eu não tô lembrado disso aí não, né? Aí você, não, é que você não tava aí, você tinha ido viajar. Ele fala isso aí, acaba tirando o Jarvis da história. E ele diz que estava batendo uma queda de braço com o Thor, ele vence a queda de braço, e o Thor fica injuriado com aquilo e dá uma pancada com o Bjorn na cabeça do Hércules. Ele responde aquilo com um belo soco, né? O Thor atravessa a parede da mansão dos Vingadores e dá com um poste na cabeça do Hércules. O Hércules pega o poste e devolve a pancada pro Thor. E aí o Jarvis tenta a todo momento dizer, você está inventando isso, essa lorota. E ele vai calando a boca do Jarvis e vai aumentando a lorota. Ele começa a aumentar a intensidade da briga e as coisas que ele vai fazendo, né, contra o Thor. E o Thor sempre se dando mal e agindo aqui nesse relato do Hércules como se fosse uma criança mimada. Ele tem o comportamento de uma criança mesmo. Bom, a história continua aqui, o Hércules contando como bate, como é mais forte, mais poderoso, mais bonito, mais inteligente do que o Thor, o tempo inteiro mantendo essa narrativa. E quando ele finalmente parece, ele joga um carro em cima do Thor, um Fusca, ele faz o Fusca de bolinha, e isso vai deixando o menino entristecido, né, o fã do Thor. E o outro garoto que estava fazendo bullying com ele começa a amassar cada vez mais o desenho do Thor que está na mão dele. Bom, quando a história já está se encaminhando aqui para o final, o Hércules disse que deu um soco tão forte que o Thor foi lá no topo do prédio, e ele, para não deixar o Thor cair, ele segurou com o topo da antena do prédio, e aí os dois acabam caindo no chão. E aí a briga continua de lá, inclusive o Thor leva um pito de uma velhinha que estaria passando ali, dizendo que para ele não implicar com o Hércules, que o Hércules é um cara muito bom, muito bonzinho, e você vai cortar esse cabelo. E aí continua a história até o ponto que culmina a maior mentira do Hércules aqui, é a hora que ele fala que ele pega a ilha de Manhattan inteira para dar na cabeça do Thor. Aí o Jarvis fala, pô, agora você exagerou demais, né, cara? Aí pegou demais, pesado demais. Aí até ele reconhece, peguei pesado. Aí ele muda um pouquinho o relato, diz que continua, né, dando soco, e na hora que ele vai dar o último soco, detonar, o Jarvis percebe que o outro está amassando o papel, né, do desenho do Thor. E aí ele vai tentar investigar, ele pega o caderno, vê que é o desenho do Thor, e aí ele entendeu o que estava acontecendo. Ele chama o Hércules ali na chincha e conversa, ó, você está estragando a infância dessa criança. E o Hércules, apesar de ser um cara muito bocudo, tem um coração muito bom, e aí ele vira a jogada da história. Ele começa a contar que o Thor estava só se guardando para no final todas essas energias ele dá um socão, e nesse estilo bem Buscema Punch, a gente vê o Hércules voando para fora da ilha de Manhattan, então fazendo assim com que o Thor vença nesse relato mentiroso dele até então, né? E para a felicidade do garotinho e tristeza dos bullies. E aí ele fala assim, ó, você não maltrata o amigo do Hércules, que não é uma boa ideia, e chama o garotinho, ó, você vai jantar com a gente lá nos Vingadores, e tem certeza que o Thor vai adorar te ver. Termina aqui a Pérola Escondida de hoje. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. E aí, divertida a história, né? Gostou? Cara, achei muito divertido. É bom de vez em quando uma historinha assim, só pra você relaxar. E essa também uma das propostas aqui do quadro, Pérolas Escondidas. Aquela história que você, por alguma maneira, te marcou de algum jeito. Essa aí deu pra ver que marcou porque é engraçada, né? Divertida. E no final, essa reviravolta do bom coração do Hércules, né? Eu quero dar, é um bocudo, mas é gente boa. Então eu tô de volta, galera. Ainda aí, essa semana, amanhã, né, tem aula de desenho. Sábado sempre tem aula de desenho, e a gente vai fazer o desenho, esse desenho aqui, ó, o desenho do Fantasma, de acordo com o design do Cy Berry, o cara que vem de uma escola parecida com a do John Buscema, do John Romita Sênior, né? Gosto muito do desenho dele, é um dos caras que me fez gostar do Fantasma quando era criança, e vai ser um prazer fazer esse estudo aí do desenho do Fantasma
do Cyberry. E domingo, já estão vendo aqui o pedacinho aparecendo, né? Um spoiler. Domingo tem Museu dos Quadrinhos. Eu coloquei enquete lá na comunidade do canal. Se você não está ligado na comunidade, passa lá que tem dicas do que vai vir no canal, tem sugestões. Eu peço sugestões a vocês também. Fiz uma enquete para ver o tema do Museu dos Quadrinhos da semana. E quem ganhou foi Spawn. A gente vai ver o primeiro arco, as 5 primeiras publicações do Spawn aqui no Brasil, com desenhos e arte e argumento do Todd McFarlane, esse domingo aqui no Museu dos Quadrinhos. Esteja aqui a partir das 10 da manhã de domingo, 11 horas, aliás, 10 horas é amanhã, aula de desenho, domingo sempre às 11, o Museu dos Quadrinhos, beleza? Fico por aqui, reforço o meu convite, quer desenhar comigo? Pô, dá um pulinho aqui na descrição do vídeo, meu camarada, vamos desenhar junto, vai ser muito bom ter você comigo lá no curso, que não para de crescer. Esse mês entrou um monte de aluno novo e você vai fazer parte dessa comunidade, a galera, todo mundo um incentivando o outro, é muito legal, uma verdadeira comunidade de desenho, onde o assunto é só desenho e quadrinhos. Fica tranquilo que não rola nenhum estresse por lá não, lá o grupo é bem legal. Fico por aqui, a gente se vê amanhã na aula de desenho, domingo, Museu dos Quadrinhos. Valeu, tchau, tchau!